tomei a decisão mais acertada na minha opção, que foi a decisão de ir atrás da técnica. A técnica que eu não tinha, porque eu fazia as coisas de forma superficial. E nessa altura o meu aliado foi a Rádio Moçambique. Sentei para fazer curso de mestre de cerimônia porque precisava de técnica. E quando tive a técnica comecei a me vender. Bati muitas portas, muitas, vocês vão bater muitas portas. Algumas se fecharam, outras só abriram a metade que eu nem conseguia passar. Para me dar alguma esperança, alguma luz, conseguia ver a luz, mas enfim. E começo então a exercer o meu trabalho como mestre de cerimônia. E nessa altura tinha grandes referências como o Tuares, que eu cresci a ver, o Dinho Didinho, pelo carisma com as crianças, a Eunice Andrade, o Sérgio Faif, um grande radialista, entre outras vozes que nós conhecemos, Repanga, então, entre outros mestres de cerimônias, que eram a minha maior referência, deixem que vos digam. Mas em 2018, eu começo a abraçar Jesus de uma forma mais intimista. Começa a existir um conflito dentro de mim. Este conflito me obrigava a olhar para o meu propósito. Júlio, quem é o teu modelo para que você seja um comunicador, um MC, realmente que graje simpatia na sociedade? Olhei para todos eles, muito bons, mas já não agregavam valor olhando para o cristianismo a qual eu havia me inserido. Alguns de vocês podem olhar para o lado islâmico, para o lado budista, enfim. O mais importante é olhar a sua identidade, olhar o seu caráter, como é que ele está sendo moldado em função do Deus a quem você acredita. E o Deus a qual eu estava a começar a acreditar, começou a mostrar-me que os homens a quais eu me espelhava neles, eles eram tão bons tecnicamente, mas não carregavam o mesmo propósito. Então eu comecei a olhar para um dos maiores comunicadores que eu conheço até então, Jesus Cristo. É o maior comunicador. Depois temos outros hoje que estão a fazer provavelmente números maiores, mas naquela altura o número, recordo que se tinha, era de Jesus Cristo ter falado para mais de 5.000 homens. E na altura não tinha microfone. Como é que se faz para falar para 5.000 homens sem microfone? Este é que é o ponto. Já vi muitos MCs, a maioria deles quando não tem micro, eles não querem falar. Senão, vai me roer a voz. E é verdade. Vai me deixar rouco, amanhã tenho mais um trabalho, mais tarde eu vou cantar. Veja, a nossa jornalista não pode entrar e fazer um trabalho que esforça a sua voz, porque mais logo vai ter que fazer jornal. Se não vai fazer jornal, tem um trabalho corporativo. Como então? Estudando um pouco mais desse Jesus, que eu descobri que Jesus ele multiplicava-se por intermédio desses apóstolos. A informação, a comunicação que ele dava chegava para os apóstolos. E quando esta informação chega, ela chega taxativamente da mesma forma. E surge um outro dilema. Todos os mestres de cerimônias a quais eu os admirava e ainda os admiro, Jesus tem algo que eles não têm. Jesus tem peso na voz. E esses todos que eu tenho não têm peso na voz. Um bom comunicador tem que ter peso na voz. E o peso não é medido pelos hits, é medido pelo alcance, pelo propósito da nossa fala. Se toda hora que eu for abrir a boca não tiver propósito, eu falhei na minha comunicação. Porque olhando para a definição clara de fala e comunicar, vai dizer que a fala é capacidade de emitir sons, é a capacidade de emitir palavras. Mas a comunicação é a habilidade de emitir palavras, sons com consciência e compreensíveis. Se não tiver compreensão daquilo que eu estou a falar ou que eu estou a comunicar, literalmente eu estou a falar. A questão é, eu comunico ou falo? Um gato fala, não fala? Mas nós entendemos? Não. Mas ele falou conosco. Só entendemos quando a comunicação é perceptível. Quando não há percepção da comunicação, eu falhei na minha abordagem. Pego este modelo chamado Jesus e digo assim, olha, o meu role model a partir de hoje vai ser Jesus. Não por conta do cristianismo, mas por conta dele ser um modelo correto para a sociedade. A história, a ciência comprova que ele é um dos melhores. Modelo Jesus, eu começo a centrar-me nele para comunicar. Um bom comunicador sem um caráter genuíno, só sem um bom caráter, ele é falho.
Podes ter a melhor técnica do mundo, mas se o teu caráter estiver desviado, você não vai ter mercado no país. Sim, tens técnica. Não falas, és eloquente. Superas o Régio Conrado. Mas não tens caráter. Em contrapartida, um bom caráter sem técnica também não vale nada. São muitos lá fora, grandes apresentadores, grandes comunicadores, vozes incríveis, mas não têm caráter. E percebemos a ausência de caráter quando eles são contratados por trabalho e eles são falhos na pontualidade, no cumprimento da própria meta que lhes foi predisposta em função do contrato. E quando em si o caráter falha, mas tem boa técnica, ele perde a oportunidade de fazer o quê? De brilhar e ganhar o mercado. Júlio Domingos, o teu MC, a tua voz.